dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso ICL Mercado Investimentos. Hoje um dia repleto de assuntos aí para a gente tratar com vocês. Vamos falar lá da China, da pesquisa mensal do comércio, que a gente avisou ontem que ia sair. Temos aí também a picanha, né, e o filé mignon, as carnes no geral aí, trazendo um burburinho, uma matéria horrível que foi divulgada ontem. A gente vai comentar aqui com vocês. Então, até se vocês quiserem aí participar aqui com a gente, deixa um comentário, né, aí falando se você sentiu ou não queda no preço das carnes, né, como é que vocês estão vendo isso. Mas antes de qualquer coisa, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. E hoje, pelo visto, assim, sextou, né? E sextou bonito com um monte de notícias positivas, né? Melhora na questão da inflação para as pessoas com renda menor. Você teve também negociações salariais tendo um resultado bem positivo para a classe trabalhadora, comércio evoluindo. Tem a notícia que a gente vai falar, obviamente, aí, que tem gente que está tentando convencer vocês que se o preço da carne cai, isso aí vai prejudicar você, viu? Então, a gente vai comentar esse absurdo aí sendo falado. Mas, antes de tudo, vamos dar o nosso giro pelo mundo aí de toda manhã, notícia no nosso site para começar, né? Mostrando aqui a matéria aí de como que os mercados estão, né? Os mercados mundiais. E, como sempre, começamos pela Ásia. O que aconteceu na Ásia aí? Tem alguma novidade, Débora? Temos novidade na Ásia, André. E aí grande novidade foram os dados da China que foram divulgados ontem à noite, ali por volta das 11 horas da noite, né, que já era manhã lá na China. Então a gente teve a divulgação que eu tinha falado ontem, né, que estava sendo bem aguardada, a divulgação do índice da produção industrial, das vendas no varejo, que saiu também, e investimento em ativos fixos. Então eu fiz uma tabelinha para vocês de comparação anual. Então, como é que esse mês, aqui a gente está olhando para agosto, tá? Como é que esse mês de agosto ficou em relação ao ano anterior e quanto estava no mês passado também no mesmo período e a projeção do mercado para esses indicadores. Então, aqui a gente vê que a produção industrial ficou 4,5% acima aí do que tinha tido aí de dados no ano passado. A projeção era de 4% e no mês passado estava em 3,70%. Então, aqui a gente vê uma melhora, de uma forma geral, no cenário industrial. As vendas do varejo superaram bastante as expectativas, né? O mercado esperava 3% nessa comparação anual, ficamos em 4,60%, então, em comparação a agosto do ano passado, as vendas subiram 4,60%, e no mês passado, em relação ao mesmo período, 2,50%. E aí, investimentos em ativos fixos, esse ficou aí um pouquinho abaixo do esperado e um pouquinho abaixo do mês anterior, né? Aqui a gente exclui ali alguns itens, alguns bens, né? Então a gente tem aí um outro cenário nos ativos fixos, né? E esses números, né? Por mais que eles tenham aí uma melhora em relação ao mês passado, uma melhora em relação ao ano anterior e acima da projeção, parece que o mercado queria mais, André. O mercado esperava mais da China, então alguns agentes falaram que esses dados foram um pouco frustrantes, né, e que se esperava mais dos dados da China, apesar de superadas as expectativas aí nas vendas do varejo, inclusive, bastante superadas as expectativas. Então, aqui a gente vê esse mercado, mais uma vez, né, pressionando a China. A gente sabe o peso que a China tem no mercado internacional, de uma forma geral. Parece que o mercado tem pressionado bastante a China, né, para que tenha estímulos e que esses números melhorem. Eu acho impressionante isso, Débora. 13,2% de investimento. E o pessoal fala, não, tá baixo. Que dera o Brasil ter 3,2%. 4,5% de produção industrial acima, vendas de 4,6%, eles querem mais. Eu acho impressionante assim, né? Se fosse esses dados aqui no Brasil, o pessoal estava soltando foguetes, mas claro, ele ia falar de risco fiscal, obviamente, sim, né? Mas, pô, acho que mas os dados pelo menos deveriam animar o mercado. Tem algum resultado, por exemplo, na Europa, alguma coisa assim, que teve que rebateu esses dados positivos aí, Débora? Então, na verdade, o que pesou também lá na China, né, apesar dos dados que a gente vê aqui como positivos, saiu um outro dado que era ali mais ligado ao setor imobiliário e que mostra ali que o setor imobiliário pode ter encolhido um pouco nesse ano, apesar de todos esses dados positivos. Então, a gente vê que ficou ali uma sensação mista. E aí eu vou até colocar para vocês o Xangai Composto,
né, que aí a gente vê como é que ele repercutiu aí esses dados. Então, hoje o Xangai Composto caiu 0,28, né, mesmo com os dados positivos, porque o mercado realmente esperava mais aí, inclusive mais investimento, mais produção industrial lá na China. Então, o Xangai Composto ficou aí negativo, também puxado pelo setor imobiliário. Já o Nikkei 225, mais ligado aí a movimentações, né, vindas do dia anterior de Nova York, ficou positivo hoje, porque ontem as bolsas fecharam positivas lá nos Estados Unidos. Agora, de Europa, né, a gente ficou um pouco mais brando hoje, porque o mercado ficou repercutindo as falas da Christine Lagarde do dia anterior, né? Então, a gente teve essas falas depois do fechamento do mercado. Ela deu uma sinalizada que talvez agora a Europa, né, depois de quase 10 meses de alta de juros lá, eles comecem a pensar nessa pausa, né? Então, isso acabou impulsionando um pouquinho os mercados nessa manhã, mas nem foram os dados da China, foram mais esses pronunciamentos aí da Lagarde de ontem. Entendi, Débora. Então, vamos agora para o Brasilzão, então, porque o Brasil hoje está recheado de notícias e notícias boas, né? Vamos começar com a matéria aqui no nosso site, que está falando aí do setor comercial, né? A gente sempre brinca com vocês justamente o quê? Que o brasileiro ele tem uma grande escolha a fazer todo mês. Se ele vai se divertir, se ele vai gastar o seu dinheiro extra com lazer, ou se ele vai comprar alguma coisinha para ele. E olha o que aconteceu, Débora, esse mês. A gente mostrou ontem os dados de serviço que cresceu. E também cresceu os dados de comércio. Então, o brasileiro, esse mês, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu se divertir, ele foi fazer turismo, ele foi viajar, né? A gente mostrou que o turismo foi o grande carro-chefe, né, do aquecimento do setor de serviços, e o brasileiro também conseguiu comprar alguma coisinha a mais esse mês. Então, a gente até vai mostrar a tabela para ver onde que essa alta foi maior, né? Porque a gente tem ainda alguns problemas, por exemplo, em setores que você depende de financiamento, como é o caso do setor de automóveis. Você precisa de financiamento para você comprar um novo veículo e você tem, com essa taxa de juros que ainda está muito alta, né? Ainda não precisa baixar muito para ficar um nível razoável, ela teve uma queda de 6,2% na compra de carros. Lembrando que você também teve uma compra de carros bem grande nos últimos meses, por causa das promoções, dos incentivos que o governo federal fez para a compra de automóveis. Então, essa queda também é um pouco reflexo de um aumento bem considerável da compra de automóvel nos últimos meses. E a gente também tem que imóveis eletrodomésticos, que é outra coisa que você depende de financiamento. Ninguém compra uma geladeira à vista, né? O pessoal acha que compra, mas na verdade geralmente as pessoas parcelam uma geladeira, uma televisão. Então essa aí também teve queda. Só que a gente teve um aquecimento muito grande em equipamentos de escritório. Aí realmente eu estou com dificuldade de tentar entender por que o brasileiro comprou mais papel, caneta, impressora e tudo mais aí durante esse mês. E teve também, que eu acho que é o mais importante, que esses outros artigos pessoais. O que são esses outros artigos pessoais? São coisas que as pessoas usam para o pessoal que não é roupa, né? Então, alguma comprinha que ela faz, uma capinha de celular, quinquilharias, basicamente, né? Então, são coisas assim, que geralmente são para agradar a pessoa, né? São coisas de, assim, não seriam supérfluas, né? Mas seriam coisas para a pessoa, para ela se dar de bom grado, geralmente, né? Então, mais ou menos o que aconteceu esse mês foi isso, Débora. Então, a gente teve o brasileiro conseguindo comprar pelo menos uma besteirinha para ele, né? Como a gente fala no popular, o brasileiro conseguiu comprar uma besteirinha aí durante esse mês aí de julho. Algo que a gente não via há bastante tempo, né, André? Os serviços subindo junto com o comércio. Acho que o brasileiro foi viajar e trouxe algumas lembrancinhas aí da viagem, né? Comprou as suas bobeirinhas aí que a gente fala. E os supermercados também aí subindo um pouquinho, né? Pesando também aí, a gente falou bastante do preço dos alimentos, então pode ter tido alguma influência aí. Mas realmente os equipamentos de escritório eu também tô aí curiosa para saber o que puxou, né? Por que o brasileiro comprou mais papel esse ano é a grande pergunta aí que eu vou tentar responder durante esse fim de semana. Quem sabe na segunda-feira eu trago essa resposta para vocês. Mas uma outra coisa que também ajuda a explicar a questão do comércio, Débora, é uma pesquisa, por exemplo, que saiu agora, dessa manhã também, da FGV, né, que mostra, matéria no nosso site inclusive, que o consumidor ele tá com maior perspectiva, né, em relação
relação à economia. Uma coisa que é importante da gente lembrar é o seguinte: a economia tem muito com caráter psicológico também, né? Não é um número frio, né? Não é você, vou manipular uma taxa de juros aqui e automaticamente, como se fosse mecânica quântica, isso daí vai dar resultado. A economia, acreditem, gente, a economia tem muito número, mas é uma ciência social. Então, tem muito da questão assim da confiança da pessoa, porque se a pessoa não está confiante, ela faz o quê? Ela poupa dinheiro. Ou se ela está no desespero, ela vai gastar dinheiro que não tem, vai ter que fazer um empréstimo, mesmo sabendo que aquilo é errado. Então, muito dessa questão também é uma questão muito psicológica. E se o brasileiro está começando a achar que ele tem uma maior segurança no trabalho, que ele não vai ser demitido no curto nem no médio prazo, que ele acha que a renda dele vai sobrar um dinheiro para comprar alguma coisinha a mais, mesmo que seja a quinquilharia que a gente falou agora, que esses outros artigos de uso pessoal, isso aí faz com que ele comece a ter mais confiança e comece a gastar um pouquinho mais. Ele vai lá, vai na internet e fala, pô, que legal, que bonito isso aqui, eu vou comprar para mim e tal. Então o brasileiro está fazendo, ele está com mais confiança agora, Débora, então ele está começando a gastar um pouco mais, né? Então, principalmente do crescimento do mais pobre, da população de menor renda, né, que está tendo essa confiança maior, né? E falando também em população de menor renda, a gente teve aí a divulgação dos dados do IPEA, né, que mostra como é que a inflação pesou nos diferentes estratos aí. Na verdade, Débora, a gente vai depois, porque antes a gente tem que falar ainda da questão da negociação salarial, que ajuda a explicar muito isso, né? Que a gente tem agora a notícia também no nosso site, né? A questão dos reajustes salariais, né? Que você teve um aumento, olha esse dado aqui, 79% dos trabalhadores brasileiros que negociaram seus salários agora no mês de agosto, eles conseguiram um aumento do salário acima da inflação. Sabe o que significa isso, gente? Vamos pegar, por exemplo, dos dados do governo Bolsonaro e do governo Temer. A média era entre 40% e 50% dos salários sendo reajustados acima da inflação. A gente tem, então, melhores condições salariais. A gente tem até um gráfico que a gente montou aqui para você, mostrando assim. Não, na verdade, é exatamente esse, perfeito. Hein? Aqui, ó, se a gente for pegar no ano, 77,7% de todas as negociações salariais que já ocorreram esse ano, ou seja, de janeiro até setembro, resultaram em um salário real aumentado, ou seja, ele está ganhando, ele tem maior poder de compra esse novo salário aí que ele teve nessa negociação. Nesse mês 79. Olha assim, pelo menos igual à inflação, ou seja, ele teve o reajuste, ele recompôs seu salário, não teve perda salarial. Você tem 17 e nesse mês foi 4,5% aí. E aí a gente pega assim, e aqueles que perderam o poder de compra? Esse mês até que foi um pouco mais elevado, 16,5%. Se a gente for pegar durante o governo Temer e Bolsonaro, esse número chegava a 25% a 30%, então era basicamente um terço que a gente tinha assim, entre perdas e ganhos de salário real, né, durante esse momento. E no ano, só 5% das negociações salariais resultaram em reajuste abaixo da inflação. Ou seja, você tem uma situação econômica nesse momento que está bem melhor. Você tem, então, que tem um desemprego menor, a renda está menor, o trabalhador fica mais confiante, ele ganha, nas palavras lá do Kalec, que até falei ontem lá durante aquele vídeo do nosso querido CEO lá, que achava que tinha que reduzir o desemprego, né? Então ele tem um maior poder de barganha, ele está conseguindo barganhar melhor e está conseguindo aumentar o seu nível salarial. Imagina se a gente tivesse uma organização sindical forte de verdade, como seria esse reajuste? Se a gente lembrar assim, de quando você tinha um sindicato um pouco mais forte, ao mesmo tempo que você também tinha uma economia mais pujante com desemprego mais baixo, a gente ia ter justamente níveis acima de 90%, que foi durante o final do governo Lula II e os anos do governo Dilma, que você chegou a ter meses de 100% de reajuste acima da inflação, né? E é por isso, Débora, que o CEO fala, olha lá como o trabalhador está folgado, está ganhando muito, está ganhando acima da inflação, tem que aumentar o desemprego para ele ter medo. É basicamente isso que ele estava falando. Exatamente. E agora sim, né? Eu estava ansiosa para dar essa notícia, já estava passando até lá na frente, mas saiu os dados do IPEA que mostram como é que a inflação afetou os diferentes estratos de renda, né? A gente sabe quantos alimentos, né, e a cesta básica, no geral, pesam ali num extrato de renda menor,
né? Então, quando a gente tem um arrefecimento, uma queda nesses preços, a inflação para essas pessoas fica ali sentida de uma forma menor, né? Então, a gente viu isso acontecer aí. Vamos colocar para o pessoal aí de casa acompanhar, né? Para a gente poder explicar aí como é que foram, né? Como é que ficou o IPCA geral e em relação aí aos estratos de renda, né, André? Sim. Só para vocês entenderem, gente, a distribuição clássica de uma inflação é a seguinte, o mais pobre sente mais, ou seja, a pessoa com população de menor renda acaba tendo impacto maior sentido na inflação, enquanto a população que tem uma renda maior, porque ela consegue até se proteger melhor da inflação, ela tem um impacto menor. O que está acontecendo é basicamente o contrário na economia brasileira. Durante esse ano, a gente tem aqui que o IPCA geral ele está em 0,23 no mês e 3,23 no acumulado ao ano. Só que se você ver, a escadinha quanto maior for a renda da pessoa, mais ela está sentindo a inflação. Porque a inflação ela está vindo de itens, primeiro, dos combustíveis, que quem usa mais combustíveis é justamente a classe média, média alta e classe alta, né? Os estratos de renda mais alto, porque são pessoas que têm acesso ao carro, que usam o carro com maior frequência, pessoas com renda menor, elas acabam tendo que usar o transporte público e você não tem reajustes tão periódicos assim no transporte público com mudanças no preço dos combustíveis, né? E por outro lado, o peso maior dessas pessoas de menor renda vem justamente dos alimentos, enquanto você tem, então, que os alimentos ele tem um peso muito pequeno para pessoas com renda mais alta, porque ele pesa menos no orçamento. Mesmo comprando basicamente um pouco mais de alimentos, mas o peso dentro do orçamento dessas pessoas é menor. Então, o que você tem? Que com a baixa do preço dos alimentos, está cada vez mais as pessoas tendo impacto inflacionário mais reduzido. Você vê, para quem tem renda muito baixa, mesmo o impacto inflacionário sendo de 0,23 no geral, para essas pessoas foi de 0,13. E no acumulado no ano, já que o destaque positivo inflacionário desse acumulado no ano é justamente a queda dos preços dos alimentos, você tem que o acumulado está em 2,32. Vamos comparar com a renda média, por exemplo, que é a renda assim, o extrato de renda de pessoas assim que consomem alimentos e tem um certo peso dos alimentos no seu bolso, mas também consomem combustíveis, usa carro não diariamente, mas com maior frequência. Você vai ver, a inflação foi já de 0,29, porque você teve alta muito grande no preço dos combustíveis. Então foi acima, inclusive, do IPCA geral. E ela tem também uma inflação que está pesando um pouco mais durante o ano, porque os combustíveis subiram um pouco mais do que os alimentos. Então, 3,49. Para a população com renda alta, é o que você teve mais peso no ano. Mesmo não tendo um impacto tão grande nesse mês como que foram no outros, o impacto foi maior. Por quê? Itens de luxo subiram muito. Passagem aérea é uma das coisas que está todo mundo vendo, inclusive, que está muito caro. Outras coisas como plano de saúde, que basicamente o acesso aumenta consideravelmente quanto maior for a renda da pessoa, também aumentou consideravelmente. Então você tem itens que a classe alta usa com maior frequência, com a classe com renda alta usa com maior frequência, que está tendo seu preço elevado. E é sempre uma questão de escolha, né? O combate inflacionário ele é uma questão de escolha muitas vezes, né? Porque você pode fazer um combate inflacionário, que nem o governo Temer fez, que foi fazendo uma reforma trabalhista que arrebentou o poder de compra e o salário das pessoas e reduziu a inflação. O pessoal fala muito que é a taxa de juros que acaba. Não, geralmente a taxa de juros não acaba influenciando muita coisa. São outras atitudes. O governo Temer fez um combate inflacionário via renda. Reduziu a renda, reduziu o salário, acabou com a organização trabalhista e reduziu a inflação. Ou você pode fazer, então, um controle inflacionário mais voltado com outros métodos, por exemplo, claro, a situação climática está ajudando muito, mas você já tem o começo de algumas atuações do Conab para melhorar o preço de alimentos. E deixar o resto meio que não disparar, mas deixar com uma flexibilidade maior. É sempre uma escolha política a maneira que você vai controlar a inflação, Débora. Exatamente, né? Então, a gente sempre falou aqui, né, durante o ano passado, desde que estávamos de manhã, né, André, importância de ter políticas como, por exemplo, os estoques reguladores, que poderiam ter ajudado na situação da inflação dos alimentos no ano passado, que justamente pesou tanto, né, no orçamento. Claro, a gente teve também as questões climáticas, mas também faltou essa escolha, né? E aí a gente viu também a desoneração dos combustíveis tentando baixar ali na marra
o preço dos combustíveis, então a gente vê a quem agradar, né? E parece que também ficou mais caro esse mês ali abastecer o Jeep Renegade. E falando em questões de alimentação, né? A gente viu uma notícia, né, André compartilhou comigo ontem à noite, ficamos discutindo de tão horrorosa que ela era, né, sobre a carne. Né? Saiu uma notícia aí, essa que vocês estão vendo na tela, o preço do filé mignon cai. Não é ICL Notícias, tá? É outro portal, tá? Lembrem disso. Até porque a gente jamais faria uma abordagem dessa, né? Então, o preço do filé mignon cai, mas seu bolso pode sofrer mais com isso. Veja como. Olha o esforço que a pessoa fez para justificar aí que um preço de queda no preço da carne pode pesar no bolso, André. Ele fez um esforço muito grande, né? Tem horas que fica até meio sem sentido. Nossa, é uma esquizofrenia essa notícia aí que a gente vê. Eu tentei entender ontem, né? Tava vendo o NFL lá, a gente é fã de NFL, tava vendo lá o jogo do Vikings contra o Eagles e lendo essa notícia para tentar entender o que estava acontecendo. Basicamente, a notícia é o seguinte: gente, se você vê que o preço do filé mignon está muito baixo, não compre filé mignon, porque se você vai gostar, você vai se acostumar a filé mignon e você não vai querer voltar a comer assim. Então, você que é pobre, não pode comer filé mignon. Você tem que se acostumar com a 100, porque depois ele vai voltar a ficar caro e você vai ficar com saudade e você vai se endividar para comprar filé mignon. Basicamente, esse é o grande resumo da notícia. Então, além de tudo, além de ter esse título, assim, um esforço gigantesco para tentar provar que a inflação caindo dos alimentos é uma coisa ruim, principalmente para as pessoas de menor renda, está falando assim uma coisa meio elitista, né? A versão do supermercado, a versão do açougue esse aeroporto está parecendo uma rodoviária, porque não. Onde já se viu, o pessoal está comendo filé mignon, depois se acostuma, aí o preço sobe, ela vai se endividar, vai fazer dívida no cartão para comer filé mignon. É assim, basicamente, assim, você que nasceu pobre, não pode comer. Onde já se viu isso? Filé mignon é para gente que é rica. Não pode comer filé mignon, não pode. Sim, e tem pontos aí que a gente poderia aqui ficar discutindo meia hora só essa notícia, porque em um dado momento, né, ele fala, se você já é acostumado a comprar filé mignon, que caiu ali dos seus 80 para 70 reais o quilo, para você vai ser bom, porque aí você já estava acostumado e aí caiu o preço. Mas para quem não está acostumado, né, e aí a gente sabe o recado que isso está dando, para quem não está acostumado, é melhor nem entrar nessa, porque não se sabe o dia de amanhã. Então é melhor você poupar e comprar, ele aí usa o patinho como comparação, que está 40 reais. E aí você não se acostuma, porque não se sabe o dia de amanhã. Né? Aqui é quase saindo ali, não vou fazer essa paráfrase que eu ia fazer, mas saindo de um patamar para outro de renda, cortando o filezinho. Exatamente, não pode, né? Gente, vocês não podem comprar filé mignon. Filé mignon é uma situação de elite, não se acostumem. O paladar de vocês não é para isso, tá? Vocês não vão saber apreciar o filé mignon de verdade. É difícil você engolir uma notícia dessa aí, porque ela está aberta, tá? Geralmente essas notícias têm paywall, né? A gente sabe como funciona, mas não, ela está aberta. Você vai tentar ver uma notícia, por exemplo, um pouco mais importante sobre, vamos dizer assim, o mercado de joias no Brasil, né? Que é uma notícia que está todo mundo querendo saber. Essa notícia está geralmente fechada no site, mas você entra nessa, ela está aberta. Ela está lá aberta, não vamos colocar o link, óbvio, para não dar mais pano para manga, né? Mas saibam que essa notícia está aberta para todo mundo ler essa atrocidade para tentar falar, ó, gente, é ruim, cair o preço da carne é ruim, tá? Então, é mais ou menos isso aí que essa notícia estava falando. E sabe o que mais me choca, André? Olha a categoria que ela está, educação financeira. Porque é isso, né? Se você economizar no filé mignon, né? Quem sabe, né? Cortando o filezinho, você chega em algum lugar. Então, assim, a gente vê, né? Que horror que é essa notícia. Assim, se vocês tiverem curiosidade de ler, né? Mas aqui com todas as ressalvas que a gente falou, porque realmente é uma matéria que destreza, como diria aí o candidato do Novo. Corte o filé mignon e ganhe seu primeiro milhão, né? Deve ser basicamente isso. Mas
Vamos então para o nosso Brasilzão, Débora, aí que a gente hoje até vai ter mais tempo aí para conseguir falar desse sextou aí, né? Como que o Brasil está aí nessa abertura de mercado? Está sentindo a Europa, está sentindo a Ásia, está sentindo os Estados Unidos? Como que o Brasilzão está? Ih, caindo? Ó, vou colocar aqui para vocês, né? Porque o Ibovespa, ele começou em alta hoje. Até a abertura de Nova York, que a gente vê que está puxando mais para baixo mesmo, né? A Nasdaq caindo 0,91 e o S&P 500 0,62. O Ibovespa passou para o terreno negativo depois dessa abertura em Nova York. A gente vê que ele está no terreno negativo no limiar com o positivo, né? Então ele está naquele que a gente chama de 0 a 0, estabilidade. Então ali 0,01, 0,05, chegou a 0,09 em alguns momentos. Então a gente vê esse Ibovespa mais nesse limiar da estabilidade. O que está impulsionando isso, né? O Ibovespa ele subiu muito essa semana. Ele teve 4 dias de alta consecutiva e aí a gente vê, né, 4 dias de alta consecutivas e a gente vê que há muita realização de ganhos, né? Eu até vi uma pergunta da audiência essa semana, o que é a realização de lucros? Né? Que a gente fala tanto, porque está realizando. Né? E aí eu vi uma pergunta, então eu vou aproveitar o gancho aqui já para responder, que a realização é quando chega num patamar que o mercado acredita que ele já teve o ganho suficiente, aí a gente está falando dos investidores especulativos mesmo, né, que traçam ali um limiar para ficar naquele ativo, quando chega naquele limite ele vende e realiza ganho. Então foi isso, era isso que a gente estava querendo dizer quando a gente estava falando de realização. Né, e o Ibovespa ele subiu bastante, eu vou até colocar aqui o gráfico de novo, agora com o Ibovespa, para vocês verem aqui comigo. Né, que vocês podem ver que ele subiu bastante aí no último mês, e aí ele chega nesse patamar de 119 mil pontos, que fazia tempo que ele não chegava. Desde o comecinho de agosto, a gente não viu o patamar de 119 mil pontos no Ibovespa. Desde aquela sequência de quedas lá das 13 quedas consecutivas, a gente não via o Ibovespa no 119 mil pontos. Então ele chegou num ponto que ele vai começar a sofrer resistência para subir, porque é um ponto que provavelmente os investidores, quando alcançado esse patamar, eles vão começar a vender os ativos para realizar os ganhos com medo de que a Bolsa comece a cair com a resistência que está sofrendo naqueles 119 mil pontos. Então a gente vê, né, aqui as barrinhas, né, para quem está só escutando, as barrinhas verdes que foram as altas dessa semana, e aí essa pequena barrinha vermelha, que é justamente a queda de hoje, e muito por esse patamar dos 119 mil pontos. E aí quando a gente vê quem que está puxando, né, essas quedas, a Via, mas aí a Via ela tem um motivo bem específico, né, ela está em leilão inclusive, né, e também ela está ali, ela teve uma oferta e aí os preços até ficaram abaixo do que se esperava. Então aí ela tem um motivo bem específico, mas as outras todas são também ligadas aí mais a consumo, mais ao nosso setor doméstico. Então a gente vê uma realização dos ganhos que aconteceram nessa semana, porque foram justamente essas ações bem ligadas ao nosso setor doméstico, né, como por exemplo aí Lojas Renner, né, agora a CVC voltou aí para o 4º lugar, mas a gente viu Lojas Renner subir bastante, por exemplo, essa semana, justamente porque o IPCA veio mais baixo, né, então a gente pode até pensar, poxa, mas saiu os dados do comércio, está melhor, mas né, em alguns pontos, mas aí a gente vê Carrefour caindo, né, e aí ele pode trazer essa incerteza, essa dúvida para quem está em casa, mas é porque justamente foram essas ações que subiram, com as expectativas melhores para os nossos juros e também para o IPCA, né, e aí agora elas estão sendo realizadas. Normalmente também são ações mais voláteis, que sofrem um pouco mais de ataque especulativo. Né, e aí aqui, nas maiores altas, a gente tem uma diversidade aí de setores, mas quem estava puxando bastante aí para cima era o setor de energia, que é um pouquinho aí mais resistente a alguns movimentos, então ele tem um pouco mais, que o mercado chama de resiliência, então ele sofre um pouco menos. Né? Mas aqui a gente vê o Ibovespa lutando para ficar, talvez, no positivo hoje, muito influenciado por Nova York. E por que Nova York está caindo? Né? Devem estar se perguntando, né? Se a gente teve dados aí de inflação, né, que não apoiaram nenhum movimento de alta de juros por lá, é porque hoje a gente teve aí um índice sendo divulgado lá em Nova York, que é um índice do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, que é o índice industrial lá do Empire State. E ele veio um pouquinho acima do esperado. Então isso jogou ali levemente o rendimento das treasuries para cima, né, são os títulos da dívida lá dos Estados Unidos, e quando isso acontece, a gente tem uma diminuição
desse apetite por ativos de risco, que são esses ativos de renda variável aí da nossa bolsa. Então, o recurso tende a sair um pouco desses ativos mais voláteis e buscarem rendimentos no Porto Seguro, lá nos títulos da dívida, André. Perfeito, Débora. Sextou, então? Sextou. Sextou, então, gente, mas sem antes passar pelos nossos recados, né? Dia 28 de setembro, uma palestra sensacional da Monja Cohen, junto aí com o nosso querido Eduardo Moreira, que vai mediar essa palestra, né? Como lidar com ansiedade e o estresse. Imperdível. O link está aqui embaixo para vocês realizarem a inscrição, né? Às 20 horas do dia 28 de setembro, então garanta já sua vaga imediatamente. E lembrar que mesmo hoje sendo sexta-feira, deixa para sair após das 8h30 da noite, porque temos programação a partir das 6 horas da tarde até as 8h30 da noite, imperdíveis. Hoje temos aí o iSérie Notícias 2, olha só, hoje a Robertinha vai estar no iSérie Notícias 2, palmeirense. Espero que ela vai sair, já vai sair depois aí do iSérie Notícias 2 e do Sinapse, já vai ver o jogo do Palmeiras direto aí, ela que mora lá perto também, então que nem eu, então ela vai aproveitar aí, já vai ver o jogo do Palmeiras logo depois. Mas também tem a nossa dupla de Chicos, né? O Chico Sá e o Chico Pinheiro aí, nesse grande debate aí dentro do iSérie Notícias 2. E também vai ter hoje o Sinapse, que junto com a Robertinha também tem o nosso querido César Caleron. Então, até as 8h30 hoje tem programação. Então, gente, fiquem aí com o iSérie até o final da noite. E Débora, vou passar agora a palavra para você aí, para dar o sextou aí, o bom dia aí para todo mundo. Bom, agradecer quem ficou aqui. Parece que quem sextou também foi nossa audiência, porque eu estava vendo aqui os comentários do pessoal falando que vai comprar 10 quilos de filé mignon para enjoar logo, né? Porque aí não, se caiu o preço, se subiu o preço, tudo bem. E que as pessoas vão comprar, sim, filé mignon. Então, que vai ter filé mignon no prato, sim. Então, aqui nossa audiência comentando aí a notícia do filé mignon com bastante humor. E agradecer a todos que ficaram aqui, que seguiram aqui com a gente. Na segunda-feira estamos de volta aí, desde as 7 da manhã também, e às 11 com a gente aqui para trazer novas notícias, que a gente sabe que segunda-feira tem expectativa e temos outras notícias aí para vocês. Perfeito, gente. Então, bom fim de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Confira a programação do Instituto Conhecimento Liberta desta sexta-feira, 13h. Contabilidade para pequenos empreendedores, com o Dr. Ari Ferreira de Abreu. 15h, Marcelo Jugend, o Brasil, a guerra híbrida e a Operação Lava Jato. 17h, ChatGPT, o que podemos aprender com os robôs, com Robson Ferreira. 18h, ICL Notícias, segunda edição. Às 19h, Música para Cinema, com Andréa Bujanra. E aula interativa de inglês A1, com Andréia Cipoli. E às 7h30, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br. Estresse, ansiedade, todo mundo em menor ou maior grau tem esse problema. Aí você já deve ter ouvido aquela história: ah, você tem que ser mais zen. Que tal então chamar uma das maiores lideranças zen budistas que vive no Brasil, Monja Cohen, para conversar sobre esse tema? No dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Monja Cohen vai nos dar uma palestra sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Uma palestra gratuita e aberta. E para você participar é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É muito rápido, em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Olá, sou Caio Galvão, escritor, palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 Chaves para libertar você de uma vez das dívidas. E dentro desse 8 chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá.